Olá, pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal Mais Mediação. Aqui tratamos dos assuntos referentes à mediação de conflitos. O tema de hoje tem a ver com o resultado das sessões ou das audiências de mediação com ou sem acordo. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma pequena provocação. Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Os êxitos nas sessões ou nas audiências de mediação são muito maiores do que normalmente se imagina. Nas sessões extrajudiciais, onde as pessoas voluntariamente conversam com o mediador fora dos trâmites dos tribunais, o nível de acordo, de solução do conflito, ultrapassa em muito os 50%. Há situações ou determinadas áreas que chegam a 70%, 80%, porque é uma ação voluntária em que todos estão dispostos a trabalhar juntos para encontrar o entendimento e o acordo. Já na área judicial, como parte do processo judicial instaurado, esses êxitos ultrapassam os 30%. Eu mesmo aqui, nas minhas tarefas diárias, junto ao Sejusc de Blumenau, em Santa Catarina, consigo, ou outros mediadores também conseguem ultrapassar os 30%, 35%, 40%, às vezes 50% de entendimento e acordo. Isso pode parecer assim um número pouco relevante, mas quando pensamos que cada acordo realizado significa a solução de um conflito, de um problema, esse grande universo de soluções se torna absolutamente incalculável em benefício das partes que vêm até nós, porque a partir daí passam a ter o seu problema solucionado e muita paz de espírito. Naturalmente, para que os acordos possam acontecer, há necessidade da colaboração das partes que vêm até os mediadores. Né? Eu sempre digo, e todos nós, mediadores, sempre recomendamos que as partes venham com boa disposição ao diálogo e ao entendimento. Ou seja, que venham preparados com o espírito animado no sentido do entendimento para alcançar um acordo. Naturalmente, sabemos que nem sempre aquele acordo será aquilo que desejaríamos em tudo que queremos, mas pode ser também uma solução intermediária e que também satisfaça a nossa necessidade. Também é interessante a gente contar uma pequena história, né? Sempre que há um conflito, muita gente aparece para ajudar, né? Todos nós, naturalmente, desejamos ajudar alguém que esteja em alguma dificuldade. Faz parte do nosso sentimento humano. No caso da mediação, hoje no Brasil, segundo as últimas referências que eu tenho, existem cerca de 7.000 mediadores devidamente cadastrados e preparados e treinados no Brasil. Significa também que na sua região haverá um mediador que poderá lhe ajudar no momento que você precisar. Mas o que significa isso em termos práticos, né? Para que a gente entenda essa atuação? Primeiramente, a gente tem que lembrar uma frase clássica de Carlos Drummond de Andrade na sua literatura, que dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Ou seja, quando nós vamos a uma audiência de mediação, temos que ir preparados para dialogar, para falar aquilo que pensamos, mas também ouvir o outro lado. Somente com esse equilíbrio entre o que a outra parte quer e o que nós queremos, podemos caminhar no sentido do entendimento. Dificilmente haverá algum entendimento ou acordo se somente uma das partes for atendida. Né? Isso significa também que quando fazemos
ou praticamos esse diálogo, essa busca pelo entendimento, alcançamos aquilo que a mediação mais desenvolve, que a gente chama de autocomposição. Autocomposição. Ou seja, as partes compõem ou moldam a solução para aquele conflito que tem. Nessa hora, é importante, né, despertar o foco para as soluções que são possíveis para aquele caso em questão. Não adianta muito a gente pensar numa possibilidade, não, eu gostaria de receber alguma coisa ou alcançar uma outra patamar de realizações que muitas vezes não são nem aplicáveis, nem possíveis de ser alcançados, né? Também devemos gradualmente substituir aquelas posições rígidas, nossa, eu quero que seja assim, se não for assim não tem conversa, para transformar isso em proposições que sejam construtivas no sentido de um acordo benéfico para as partes. Ou seja, lembrando que a gente não precisa ganhar tudo, né? A gente pode construir uma solução que a gente tenha uma boa parte, que a outra parte também receba aqueles benefícios da nossa discussão, do nosso entendimento, né? Isso é sempre bom a gente lembrar, porque muitas vezes, na própria mediação, as partes ou as pessoas, eu prefiro chamar assim, vêm com disposição de somente atender aquilo que quer, achando que a mediação vai ser mais uma reunião, mais uma conversa do que propriamente uma solução para aquele conflito, para aquele problema que ali está posto na mesa, né? A tarefa do mediador é estimular as partes, né, a buscar a sua própria solução com a orientação, com o treinamento, com o preparo que ele tem, né? Nessa hora, a gente também traz a mensagem de que a gente deve substituir aquela ideia antiga, né? Eu vou te processar por qualquer coisa, por um outro conceito que a gente chama de vamos conversar. Ou seja, ao invés de brigar, vamos buscar nos entender. A mediação é um procedimento muito livre, voluntário, porque ali as pessoas estão dispostas a conversar, ou pelo menos deveriam vir dispostas a conversar e a se entender. Então, nesse conceito, seja ela a mediação extrajudicial, fora dos tribunais, de forma privada, ou judicial, como parte do processo já instaurado, as partes, ou melhor, as pessoas, devem sempre conduzir o seu diálogo rumo a um entendimento, a uma palavra que possa, de certa forma, transformar aquele problema numa possibilidade construtiva, né? Já com vistas à formalização de um compromisso que vai ser lavrado ou que vai ser alcançado naquele dia, né? Isso é muito importante, porque a partir desse entendimento e desse compromisso, nós conseguimos chegar ao acordo, né? O acordo não é uma parte intermediária. O acordo é o resultado de todo o trabalho que for feito durante o procedimento de mediação. Também existe uma outra condição. Não há necessidade de chegar a uma decisão ou acordo naquele dia, naquele momento. Na verdade, se a pessoa se sentir prejudicada ou não se sentir em condições de continuar, deve pedir ao mediador para interromper a mediação naquele momento. Também não há necessidade de se estabelecer um tempo definido para se chegar a um acordo, a chegar a um entendimento, porque muitas vezes a gente consegue conversar bem, ter um bom diálogo e resolver tudo em 1 hora ou 2, né? Mas, se necessário for, teremos outras audiências até que tudo seja bem explicado, compreendido e que a gente possa chegar a bom êxito ao final da mediação, né? Existe também uma possibilidade que a mediação nos oferece de flexibilizar os resultados ou as propostas que são apresentadas nos procedimentos de mediação
que leve ao entendimento entre as partes, desde que sejam permitidas por lei. O que é uma flexibilização? Não é jeitinho, não é fazer de qualquer maneira. Na verdade, a flexibilização visa atender às possibilidades que as pessoas têm naquele momento para chegar ao entendimento e a um acordo. Por exemplo, se hoje você tem uma dívida, mas você não tem um dinheiro para pagar, mas tem uma motocicleta que aquela outra pessoa se interesse, você pode pagar aquela dívida com uma motocicleta. O mediador vai promover esse entendimento e vai colocar no termo, na ata de audiência, que aquele valor devido foi pago através da cessão ou da troca de titularidade de uma motocicleta, um automóvel ou qualquer outra coisa, né? E aí eu trago para vocês um conceito que muitas vezes não é tão bem entendido, mas eu vou explicar. Olha só, o objetivo principal da mediação não é alcançar um acordo, acreditem. O objetivo principal da mediação, não é restaurar as relações, é a cultura da paz, é tornar possível todo o diálogo de forma construtiva e pacífica. Não é? O resultado de tudo isso bem construído será, então, um acordo. O que significa o quê? Que o acordo será sempre um bom fruto do cumprimento exitoso de todas as fases, de todas as etapas do procedimento de mediação. Nessas etapas, o que se busca? Isso é muito importante a gente ficar atento. Primeiramente, somar os esforços conciliatórios. Ou seja, nós temos que cada parte deve buscar ajudar a si mesmo e a solução daquele problema através de esforços conciliatórios. Também a ideia matemática, né, se a gente vai seguindo por essa linha, é diminuir as dificuldades e as desavenças. Então, se em algum momento a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de aceitar ou não quer ser um pouco mais intransigente, a gente deve refletir sobre isso, ver o quanto isso realmente significa de vantagem ou ainda de benefício no final da mediação daquela solução do problema. Porque muitas vezes o excesso digamos, de insistência sobre determinado ponto pode levar à quebra daquele entendimento que está sendo moldado pelas partes, né? E aí a gente faz o quê? Multiplica aquelas convergências que a gente tem, que a gente quer buscar, tudo aquilo que a gente deseja e também os nossos entendimentos. Quando a gente deixa, né, diminui as nossas divergências, as nossas dificuldades naquele momento, soma esforços, naturalmente a gente está multiplicando as convergências e as possibilidades de entendimento. E, por fim, o que acontece quando nós temos essa situação exitosa? As partes dividem os resultados positivos que foram obtidos durante a mediação. Assim, dessa forma, é possível alcançar um acordo final e desejável pelas partes que aqui vêm. Eu gostaria de caminhar ao final desse vídeo de hoje, trazendo mais uma reflexão para nós que é muito importante, né? Imagina que você não alcançou um acordo durante o procedimento de mediação. É possível? Claro que é, né? Quando isso não acontece, todo aquele tema que foi discutido fica guardado para a gente repensar um pouco mais e, quem sabe, chamar o mediador numa ocasião mais adiante para conversar novamente sobre as possibilidades de entendimento e, quem sabe, chegar a um acordo. Mas imaginando e desejando que se chegou a um acordo naquele dia, é preciso entender que nós teremos uma grande satisfação por ter cumprido todas essas etapas, junto com o mediador, com as nossas conversas, com o nosso diálogo, com nossos esforços conciliatórios, né?
com as nossas diminuição das nossas divergências, com as convergências que a gente traz, os nossos entendimentos, que nem sempre são muito fáceis, né? E também os resultados estão aqui para a gente dividir entre as partes que estão em conflito. Então, essa é uma grande satisfação que a gente tem. Porém, a verdadeira felicidade do acordo alcançado, ela só vai ser alcançada quando há o cumprimento natural, né? E também espontâneo das partes naquilo que combinaram. Porque o que está combinado tem que ser cumprido, né? Então, não precisa mais, a partir desse acordo, que ninguém ligue, que ninguém pressione, que ninguém chame atenção. Cada um já sabe o que tem que fazer naquele acordo, né? Porque foi um acordo moldado pelas pessoas, pelas partes que ali estiveram. Isso é a melhor coisa que pode haver, porque foi a definição, foi a vontade das partes que ali prevaleceu, sobre, inclusive, a vontade de uma sentença que, por melhor que seja, nem sempre será aquilo que a gente gostaria. E se você gostou desse assunto e lhe foi útil, certamente você conhece alguém que também poderá estar precisando dessa nossa conversa, dessa nossa orientação. Então, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comentem aqui abaixo, eu terei prazer em responder. E também veja aqui que este assunto está contido nesse e-book, que nós buscamos sempre uma colaboração da nossa audiência para manter o nosso canal. Ele é adquirido pelo pedido via o WhatsApp e com pagamento via Pix, conforme a instrução que está aqui nas descrições. Tá bom? Muito obrigado e vamos continuar nosso estudo da mediação nos próximos vídeos. Aquele abraço.